Olá, pessoal. Estamos iniciando pela Pública Central do Servidor mais uma live e dessa vez discutindo um assunto importantíssimo que é a reforma tributária. E além de discutir reforma tributária, discutir uma reforma tributária solidária. Por isso nós estamos aqui com o professor Eduardo Fagnani, que elaborou junto com o Charles, aí pessoal da FENAFISCO, né? Charles preside a FENAFISCO, um projeto que está lá também no Congresso para tentar melhorar aquilo que está no Senado, que é a 103, né, se eu não me engano, e na Câmara a 45. São duas que precisam ser melhoradas realmente. E, professor, eu começo, depois passo para os dois, mas começo dizendo o seguinte: o que o país precisa, na verdade, é uma redistribuição da sua riqueza, né? Porque hoje, quanto mais dinheiro o sujeito tem, mais ele ganha, e ele vive de renda. Ele não vive de produzir alguma coisa palpável, né? Enquanto o trabalhador, que é quem, na verdade, produz para o Brasil, na verdade, é quem levanta a riqueza do país, é o que menos recebe. Essa questão é que é muito importante. Ninguém quer deixar nenhum rico pobre, não, mas ninguém quer deixar ninguém que produz sem receber, no mínimo, por aquilo que produz, aquilo que garanta a sua vida, né? Que garanta uma vida possível de ser vivida com dignidade. É isso, professor. É exatamente isso, Gozi. Queria te agradecer pelo convite, cumprimentar o Valdeci e o Charles Alcântara, que teve um papel importantíssimo nesse projeto da reforma tributária solidária. O vírus da pandemia é um vírus extremamente grave, mas o maior vírus, o vírus mais grave que ataca os brasileiros é a desigualdade, né? Esse é o maior vírus que nós temos. E as suas consequências, a pobreza e a desigualdade. Saiu um dado agora que é impressionante, porque assim, a desigualdade, a concentração da renda no Brasil, a desigualdade da renda no Brasil caiu para o seu menor ponto histórico. E a pobreza também, você teve quase que uma erradicação da pobreza pelos critérios do Banco Mundial. Você fala, puxa vida, que maravilha, né? A desigualdade no Brasil está no seu menor ponto histórico, a desigualdade da renda do trabalho, né? Por que aconteceu isso? Por causa dos R$600. Os R$600 na vida de uma pessoa de baixa renda é uma revolução, né? Então, só para você ter uma ideia, nós temos no Brasil, até em 2019, nós tínhamos no Brasil cerca de 25 milhões de pessoas que ganhavam, em média, R$134. 25 milhões de pessoas. R$134. Mais uns 25 milhões que ganhavam em torno de R$340. E mais 28 milhões que ganhavam em torno de R$534. Então, se você somar tudo isso, dá 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas que vivem com até meio salário mínimo. 80 milhões de pessoas é quase a metade da população. Então, uma pessoa que ganha R$100, R$134, se ela recebe 600, é uma revolução no Brasil. Você vê o paradoxo que nós vivemos, tá certo? Então, essa é a questão central. E uma das causas, as causas da desigualdade social no Brasil são estruturais, são históricas, né? Podemos falar sobre isso longamente, mas uma das causas é a tributação, né? Nós temos no Brasil esse que nós chamamos de caráter regressivo da tributação, né? Ele é um componente secular no Brasil. Sempre foi assim, né? Isso tem a ver com as nossas raízes históricas, né? Que a gente pode depois falar sobre isso. O Piketty, outro dia, falou a seguinte questão. Falou assim, a desigualdade no mundo aumentou muito nas últimas 3 décadas, mas ela é menor do que a registrada
no começo do século passado, exceto no Brasil. Ele diz: a desigualdade no Brasil, hoje, é semelhante à desigualdade da Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, são processos seculares, né, de construção, de alimentação do vírus da desigualdade, que é o maior vírus que nós temos. E no Brasil, já para passar a bola, no Brasil eu tenho dito o seguinte: a gente diz assim, o sistema tributário progressivo é um sistema em que os ricos pagam mais e os pobres pagam menos. O rico paga mais, proporcionalmente à sua renda, e o pobre paga menos. No Brasil, não podemos nem dizer que o sistema é regressivo, porque os pobres pagam mais e os ricos pagam menos. O correto é dizer que no Brasil os pobres pagam mais e os ricos não pagam. Esse que é o ponto correto. Nós somos tão regressivos que não é que os ricos pagam menos, eles não pagam. Né? Isso a gente pode explorar na live de hoje. O Charles também tem muito a dizer sobre esse ponto. Você falou o quanto esses R$600 foi importante, porque ele ganhava cento e poucos reais. Não só para ele, né? Porque isso aí rodou no município. Né? O sujeito foi na quitanda, enfim, foi no dentista, sei lá, rodou no município. Né? Então, o município também sai ganhando. É isso que as pessoas também têm que entender, como esse dinheiro, na verdade, não ficou simplesmente na mão de quem aumentou de 100 para 600, mas ele melhorou a situação do município, não é isso, professor? Não tem a menor dúvida. Se você for fazer o recorte regional, o Nordeste, agora eu não tenho mais os dados de cabeça, mas o Nordeste, a região Norte, essa renda emergencial foi, assim, 60%, 70% das famílias viveram com essa renda. Né? A gente tem falado muito, a reforma tributária também tem a ver com isso, que, assim, para uma economia crescer e para uma sociedade capitalista se desenvolver, você tem que dar poder de compra para as pessoas, você tem que dar renda para as pessoas. Né? Eu sempre digo isso, quer dizer, não existe capitalismo sem consumidor. Né? Porque se as pessoas têm renda, na economia é o seguinte, existe uma demanda. Né? Se existe demanda, por exemplo, as pessoas querem sorvete, tá certo? Bom, as pessoas têm renda, querem comprar sorvete, o empresário constrói uma fábrica de sorvete, tá certo? Aí contrata mais gente, etc., e a economia gira. Agora, se não tem demanda, se as pessoas não têm renda e, portanto, não demandam porque não tem renda, você não tem investimento, você não tem crescimento da economia. Né? Você não tem investimento, novas fábricas, contratação de mais gente, esses empregados novos contratados vão ganhar salário, eles vão comprar, vão alimentar o ciclo, etc. Esse que é o ponto importante. Quer dizer, se eu assessorasse empresário, eu diria para eles que eles são burros, entendeu? Porque eles querem ter um lucro no curto prazo, curtíssimo prazo. Ninguém pensa esse país como uma nação. Né? Nós sempre fomos uma colônia de exploração. Isso o Caio Prado diz lá atrás. Né? Eles vieram aqui para o Brasil a pegar o pau-brasil, a descobrir o Brasil por acaso, foram pegar o pau-brasil, falaram, bom, aqui tem índio, tem pau-brasil, vamos escravizar o índio e pegar o pau-brasil. E essa é a história do Brasil, uma colônia de exploração, depois vem o ciclo do ouro, do café, da borracha, tá certo? Nós nunca pensamos numa nação. Então, hoje também existe entre a elite essa ideia do curto prazo. Vamos ganhar dinheiro o máximo que dê curto prazo. Depois, dane-se, eu vou morar em Miami, etc. Tá certo? Então, o que você falou é muito correto. Quando a gente estava debatendo a reforma da Previdência, quer dizer, um dos argumentos mais óbvios é esse relacionado aos municípios que você está dizendo. Porque você tem quase 80% dos municípios brasileiros onde a transferência de renda individual para cada beneficiário do INSS, em 70% a 80% dos municípios brasileiros, essa transferência de renda é maior do que a transferência do Fundo de Participação dos Municípios. É isso que movimenta a economia. Né? Então, quando você faz uma reforma da Previdência, que você vai acabar com esse direito do INSS urbano e rural, que tem em média um benefício de R$ 1.300,
você vai fechar a vendinha da esquina, você vai fechar o açougue, você vai fechar a farmácia, você vai fechar, tá certo? E vai reduzir a arrecadação dos municípios. Né? E o mesmo princípio você pode adotar na questão tributária. Né? Hoje, no Brasil, quem paga imposto são os pobres, porque nossos impostos são todos em cima do consumo. Significa o seguinte, uma parcela significativa da renda, da baixa renda das pessoas pobres, é transferida para o imposto. Então, a pessoa que ganha R$1.000, por exemplo, tem cerca de 49%, os dados que existem aí, mostram quase 40%, 45% da sua renda é absorvida por tributos. Né? Se você tiver um sistema tributário onde você incida menos sobre essa camada, você está liberando esse recurso para o consumo. Isso faz a economia crescer, faz a economia girar. Né? Você tem toda a razão nesse ponto. Charles, que é presidente da FENAFISCO. Com você, Charles. Ô, Gozi, boa noite, muito obrigado pelo convite, parabéns aí à Pública, também saúdo aqui meu amigo Vandeci, né, grande companheiro aí de longas batalhas. Aliás, viu, Gozi e Fagnani, Vandeci está na origem lá da reforma tributária solidária de 2017. Começou com uma provocação do Vandeci, lembra disso, né? Começou com uma provocação dele lá no começo de 2017. Não, nós temos que ter um projeto de reforma tributária. Aliás, é a nossa obrigação. Enfim, não, vamos trabalhar. Fizemos uma reunião em Curitiba, lembro bem, no primeiro semestre de 2017, e a partir daí ali foi a semente, né, foi o embrião, o início, viu, Gozi, de todo esse processo que resultou aqui 3 anos depois, nessa live que a gente está fazendo aqui, discutindo justamente tributação. Né? Então, quero fazer publicamente aqui esse registro, viu, Vandeci, esse agradecimento, esse reconhecimento. Tá? Então, nós estamos no mês de agosto de 2020, a gente não imaginava em março que nós estaríamos em agosto, ainda sem previsão, sem perspectiva, sem horizonte para o fim, para a saída aí dessa pandemia. Né? Ninguém sabe dizer, certo? Ninguém sabe dizer, 100 mil mortos depois, muito mais gente desempregada, né? Enfim, essa situação, esse caos. Tá? Mas vejam, este mês de agosto é o último mês de pagamento do auxílio emergencial de R$600, a que se referiu o Fagnani agora há pouco. Né? Ele, que estava previsto para ser pago por 3 meses, abril, maio e junho, foi estendido por mais 2 meses, julho e agosto. E agora já se discute o que fazer. Porque, assim, é interessante. Vejam, o argumento gira em torno do financiamento de um programa que foi emergencial para esses tempos de pandemia, mas que se revelou extremamente benéfico para as pessoas, para milhões de famílias e para a economia. Certo? Saiu ontem no jornal, né, Goza? Não sei se você viu, um estudo aqui de pesquisadores da USP sobre os efeitos, claro, temporários, porque é um programa emergencial, mas o que ele reduziu o índice de Gini. O menor da história, o menor índice de Gini da história, 0,492, se não estou enganado. Né? Quanto mais perto de 0, menos desigualdade, né? Quanto mais próximo de 1, mais desigualdade. Então, 0,492. É um programa que atingiu quase 66 milhões de pessoas, que custa 50 bilhões por mês, já custou 50 bilhões e alguma coisa, já consumiu aí 254 bilhões, certo? Mas veja o que acontece. Evitou que 23 milhões e meio de pessoas caíssem na pobreza, porque era o que aconteceria se não fosse esse benefício. 23 milhões e meio de pessoas. Né? E lembrando que pobreza é, né, aquela renda domiciliar per capita de 300 Fagnani pode me corrigir, acho que é R$348, alguma coisa nessa linha, 1/3 do salário mínimo de renda per capita domiciliar.
e melhorou a renda de mais ou menos 5 milhões e meio de pessoas. E segurou, reduziu o índice de Gini. E agora, como financiar? O que fazer? Está muito claro que precisa de mais Estado na vida das pessoas. Não é o mercado que melhora a vida das pessoas, não é o mercado que protege, não é o mercado que assiste, não é o mercado que socorre. Não, é o Estado. É o Estado. E a gente precisa de tributo, de imposto para isso. Certo? Então, esse debate, vejam como oportuno é a gente discutir nesse momento no país o financiamento do Estado, porque é disso que nós estamos tratando agora. Do financiamento desse Estado. Um país profundamente desigual, um dos mais desiguais do planeta, um dos que mais concentra renda no planeta, certo? Mas que, por outro lado, é um dos que mantém o sistema tributário também mais desigual do planeta. A desigualdade no Brasil ela é multifacetada, é desigualdade de renda, é desigualdade de raça, é desigualdade de gênero e a desigualdade do tributo também, porque no Brasil há uma inversão. Quem menos pode, menos tem capacidade contributiva, mais suporta o monstro tributário e vice-versa. Então, na hora de você dizer, olha, está na hora de tributar quem de acordo com... Gente, de acordo com a capacidade contributiva, é um princípio basilar de justiça, de equidade. Você tem que observar, você não pode passar o largo, na tributação brasileira, o largo da capacidade econômica das pessoas. Mas no Brasil, assim, finge-se que isso não é um problema. Não, isso não é um problema. Porque tributar rico vai causar evasão de divisa, o pessoal vai embora. Mas a gente vive sob essa chantagem no Brasil há mais de 30 anos. Certo? Se prevalecesse essa lógica de que não tributar rico melhora o país, nós viveríamos já num paraíso, porque não se tributa rico no Brasil. Nós já estaríamos vivendo no paraíso, se isso fosse verdade. Mas não, é o oposto disso. Tá? E não é por vingança, não é por acerto de contas, é por ajuste de contas. Né? Não é acerto, é ajuste. Essa turma liberal fala tanto em ajuste fiscal, a gente também está reivindicando um ajuste fiscal. Entendeu? Só que um ajuste fiscal em cima da receita. Porque tem gente no Brasil que pode pagar e não paga, e tem gente que não pode pagar e paga. Enfim, é mais do que razoável que a gente apresente ao país uma agenda que não seja essa agenda que é hegemônica no debate. Ou, na verdade, assim, Faniane, não sei se você concorda, ela está deixando de ser hegemônica. Ela era absoluta, hegemônica e irrefutável. Falar em taxar super rico no Brasil era proibido ainda, né? Não faz tempo. As pessoas olhar para a gente assim, que coisa é essa? Nós estamos falando de uma agenda dos países capitalistas, dos países liberais, do capitalismo central. Né? Você pode pegar qualquer país capitalista, do capitalismo central, os principais países, observe os sistemas tributários desses países. Qual é a característica comum a todos? É que eles tributam mais renda e patrimônio e menos consumo. O Brasil, enfim, nada justifica, é insustentável do ponto de vista econômico e inaceitável do ponto de vista ético manter o sistema tributário do Brasil como está, sem pandemia. Mas com pandemia, isso e o professor Faniani sempre diz, é mais do que uma agenda econômica e política. Ela é humanitária. Ela é humanitária. E está aí os R$600 de auxílio emergencial para provar que dinheiro na mão do povo, redistribuindo renda, dando o mínimo de capacidade das pessoas de consumir esses bens, porque de poder ir ao mercado, de poder ir à feira, comprar os seus gêneros alimentícios, fazer essa comprinha do mês, as suas necessidades, como isso tem um efeito multiplicador na economia, na sociedade, aquece o comércio, pode gerar mais emprego, é isso, porque o dinheiro na mão do multimilionário, Goze, o que acontece até determinado ponto, a partir de determinado ponto, esse dinheiro ele só serve, Goze, para especulação, para a ciranda financeira e mais, para se converter em poder político, em controle político. Então, é dinheiro que se transforma em poder político e que corrompe, inclusive, a democracia.
porque essa gente controla a agenda política do país, controla os políticos com o seu dinheiro e bloqueiam qualquer possibilidade de você ter uma agenda no sentido de construir um sistema tributário progressivo. Professor Fanhani, enquanto o Charles falava, o Rudinei jogou uma pergunta aqui para você. O que você acha do ITF como substituto do CPMF? Bom, eu acho que os dois tributos são ruins, porque eles vão acabar sendo... Primeiro porque é o que se chama de existir em cascata, né? Quer dizer, em todas as etapas da produção, e todo tributo que incide sobre produção e sobre consumo é repassado para o preço, para o consumidor, né? Agora, eu defendo o imposto desse tipo mais pelo seu caráter regulatório, menos pelo caráter arrecadatório, né? A CPMF cumpria muito esse papel de controle da sonegação, né, então, ele tem um papel desse tipo. Deixa eu só fazer 2 comentários que o Charles falou. O Charles, essa ideia do princípio da capacidade contributiva, eu estava lendo outro dia aí, isso aí está em Adam Smith, século XVIII, que é o pai, né, do liberalismo, né? É a ideia da equidade. Ele está lá nele, fala assim, cada um deve contribuir de acordo com a sua capacidade contributiva. Você vê como que essas ideias da tributação sobre as altas rendas, né? Não é uma ideia, é uma ideia liberal, né? A pessoa que recebe muito, 50 mil reais por mês, 80 mil, 100 mil, 1 milhão por mês, o que os economistas chamam, ela tem uma baixa propensão ao consumo, né? Ela pega só uma parte da renda dela e consome. Então, ela não movimenta a economia, né? Ela não gera nenhum... a pessoa física, estou dizendo, né? E por isso que os liberais taxam as grandes fortunas, as grandes rendas, né? Isso é interessante a gente colocar o debate nesses termos, né? Porque parecem coisas de um determinado campo mais à esquerda e tal, mas não é, né? Quem fez a tributação sobre altas rendas na Europa, nos Estados Unidos, no século passado, né, e foram tributações pesadas na Inglaterra, no Reino Unido, no período entre guerras e até 1980, a tributação sobre a alíquota máxima do imposto de renda foi superior a 90%. Né? Superior a 90%. E isso era um imposto confiscatório, isso está escrito lá, era confiscatório. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês não ajuda a economia, não movimenta a economia. Imposto sobre herança também chegou a ser superior a 70% no Reino Unido, nos Estados Unidos, e mais de 50% na França e na Alemanha. Por quê? Porque aí a ideia da igualdade de oportunidades, né? Você tem 2 pessoas iguais, aí uma recebe uma herança de 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões, não tem mais igualdade de oportunidade, né? Que é um valor caro aos liberais também, né? Então, é importante colocar essa questão, quer dizer, quando a gente está propondo tributar os super ricos, né, nós não estamos inventando a roda, nós estamos pensando na experiência dos países capitalistas centrais do século passado, que, embora a partir de 1980 tenham reduzido essa tributação sobre a alta renda, ainda é num patamar muito, muito, muito superior ao Brasil em qualquer tipo de tributo. Acho que esse ponto é importante. Vandercy é presidente da Pública Paraná, une as entidades lá do Paraná com a Pública. Vandercy, com você. Está sem o microfone, Vandercy, está sem som. Perdão. Tudo bem?
Alguns pontos já bastante relevantes, né, ditos aí pelo Charles e pelo Fanhani. Uma coisa interessante que a gente tem que começar a esclarecer bastante as pessoas, a sociedade, em relação à questão da reforma. Que existem muitos mitos, né? Por exemplo, em relação à tributação de renda e patrimônio, muito se fala, não, mas isso aí vai aumentar a carga tributária. Muitos parlamentares se pautam num princípio de não aumentar tributos, de não tributar ainda mais, né, com a criação, por exemplo, de um imposto sobre lucros e dividendos, ou sobre as grandes fortunas. Na verdade, o que se pensa não é de aumentar a carga tributária, mas é transferir a carga tributária da base do consumo para a renda e patrimônio. Então, essa é uma preocupação e que a gente tem que esclarecer e falar muitas vezes até que isso aí realmente seja entendido e assimilado pelas pessoas, é que nós precisamos cobrar imposto daqueles que não pagam ou que pagam muito aquém do que deveriam. Né? Veja que a gente já disse aí várias vezes que a carga tributária para quem ganha até 2 salários mínimos, ela chega a passar de 50%. É um absurdo. Realmente, até do ponto de vista econômico, é um contrassenso, porque a gente reduz capacidade, reduz poder aquisitivo e a gente acaba criando entraves para o próprio crescimento econômico, para a geração de empregos. Né? O Fanhani tocou bem nesse assunto, e é uma coisa que as pessoas precisam entender. E quem está no setor produtivo, né, aquele capital que é o capital produtivo, precisa começar a entender que ele vai ser beneficiado com a tributação da renda e do patrimônio. Porque ele imagina, não, aí eu terei ainda o meu lucro tributário, quer dizer, já sou tributado, mas nós vamos aliviar justamente na base do consumo, onde vai permitir o crescimento, né, a geração de novos negócios, a criação de empregos e o aumento do consumo, quer dizer, é um ciclo virtuoso nesse caso, que vai acabar acontecendo com essa transferência da tributação da base de consumo para a renda. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que martelar e martelar na cabeça das pessoas para que elas comecem a entender, né, que quem está no setor produtivo tem que parar de aplaudir o setor financeiro se esbaldar em lucros, né, e começar a pensar que isso aí atrapalha o próprio setor produtivo. Né? Essa é uma coisa que a gente vem questionando, e uma grande preocupação agora, até queria um comentário do Fanhani em relação a isso, e do Charles também, que a preocupação que nos vem é que, nesse momento, o governo deveria ter enviado, se quisesse começar uma reforma modulada, como ele propõe, ele deveria começar pela renda e patrimônio. E depois, na medida que os efeitos forem aparecendo, a gente aliviar, então, a base de consumo. Mas ele faz diferente. E dá a impressão, eu, pelo menos, fiquei com a impressão muito ruim, de que o governo faz isso de caso pensado. Ou seja, ele começa a propor uma reforma, né, modulada, começando pelo PIS e COFINS, que é justamente na base de consumo, que não vai alterar, e se alterar vai ser negativamente, quer dizer, vai aumentar ainda mais a carga no consumo, porque se ele já pegou 12% do que a gente entende como uma alíquota máxima dos tributos na base de consumo, significa que depois nós teremos que acomodar os outros 7 tributos, por mais que não se pense num único tributo, mas nós temos que pensar numa alíquota global para todos os tributos que incidem na base de consumo. Não é? Mesmo que seja mais de um tributo, a alíquota total, né, ela tem que ter um limite, porque senão nós vamos onerar ainda mais o consumo. E depois, numa segunda fase, o governo ainda fala de reestruturar o IPI, quer dizer, outro tributo da base de consumo. E ele vai fugindo, ele vai caminhando por um caminho, deixando de lado o imposto de renda, né, só a renda e o patrimônio. Então, o que eu penso assim, fazendo uma analogia com uma corrida de cavalo, o cavalo da reforma tributária, me parece que o governo, pelo que o governo está trabalhando, ele vai cansar antes de chegar
na renda e patrimônio, porque ele demorou para apresentar a primeira fase, apresentou em cima de tributos do consumo, a segunda fase ele deve levar mais um tempo para apresentar, depois nós já entramos no ano que vem e o ano seguinte já é ano eleitoral, quer dizer, dá a impressão de que isso é ganhar tempo para reestruturar os tributos sobre o consumo, fazer uma espécie de simplificação dos tributos do consumo e deixar de lado. No final das contas, não vai dar tempo depois fazer a renda e patrimônio. O que parece, Foiane, para você, depois eu queria escutar o Charles também. Eu penso que a impressão que dá é que é essa a estratégia. Vamos devagar, trabalhando o consumo e deixamos de lado renda e patrimônio. Não, é corretíssima a sua análise, assim, corretíssima. Isso daí está claro, até mesmo o Bernardo Api, né, que é o autor da 45, a gente já discutiu com ele várias vezes, tal, sempre disseram assim, não, vamos começar com o consumo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, vamos começar com o consumo, depois... Eu diria o seguinte, se fizer a reforma do consumo, a agenda da reforma tributária sai da agenda, acabou. Certo? O que se quer... Porque é o seguinte, a ideia da simplificação da tributação sobre o consumo é a agenda da reforma tributária nos últimos 30 anos. Vamos pensar as propostas que foram pensadas lá nos anos 90, depois dos anos 2000, a reforma tributária virou sinônimo de simplificação de consumo, o que é um absurdo num país como o nosso, é um absurdo, né? Porque, como já foi mencionado, e até um colega que está assistindo, o Alberto Meloni Filho, ele foi ao ponto. Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil é que nós somos campeões mundiais de tributação sobre consumo e lanterna, terceira divisão em tributação sobre renda e patrimônio. Esse é o problema da tributação. Então, uma reforma tributária que possa se chamar reforma tributária, você tem que fazer esse reequilíbrio. Aumenta renda e patrimônio e reduz consumo. Não adianta simplificar o consumo e manter esse patamar elevadíssimo sobre o consumo. Não adianta. Você tem que reduzir o consumo, tem que aumentar a renda e patrimônio. Esse é o espírito da reforma tributária solidária. Esse é o espírito da emenda substitutiva global à PEC 45, de número 178. Eu quero chamar atenção para isso. O que é essa emenda substitutiva global à PEC 48? Que ninguém sabe que existe, porque a imprensa não divulga. Mas é o que é? Depois que terminamos a reforma tributária solidária, fizemos um trabalho político e conseguimos subsidiar a elaboração de uma emenda substitutiva global, a PEC 45, assinada pelos 6 partidos, de autoria dos 6 partidos de oposição. E existe uma 4ª proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, mas ninguém sabe, todo mundo acha que é a 45, a 110 é a outra. E essa agora é do governo, tá certo? Então, existe uma 4ª proposta de reforma tributária, que é baseada na RTS, e é a única que enfrenta a questão crucial, que é renda e patrimônio, que propõe aumentar a renda e patrimônio e diminuir consumo. Né? Agora, o que nós estamos propondo agora, Valdeci, na linha do que você falou corretamente, nesse documento, tributar os super ricos para reconstruir o Brasil. Nós estamos dizendo assim, olha, essa crise é semelhante às maiores crises do século XX. E no século XX, como é que eles fizeram para sair das crises de 29 e pós a Segunda Guerra? Aumentar a capacidade do Estado. O Estado é o único setor, a única instituição capaz de coordenar um projeto desse tipo. Nós vamos ter que ter, foi mencionado aqui, essa renda, auxílio emergencial, R$600, foi dado durante 3 meses. Esse auxílio emergencial fez com que a desigualdade da renda no Brasil fosse a menor historicamente, durante 3 meses.
Tá certo? Mas agora vai ser a pior de novo. Acabou o auxílio emergencial, vai ser a pior de novo. Então, nós vamos ter que criar um programa de renda que transfira, que substitua a renda do salário. Porque agora nós vamos ter salário zero e emprego zero. É isso que está colocado para o futuro. Porque essa crise, além de ser grave, ela é de difícil recuperação. E uma recuperação incerta. Vão ter mudanças de hábitos, pode ter a segunda onda, a terceira onda. Ninguém sabe. A expectativa é que não é possível que o empresário consiga investir num cenário onde as expectativas são péssimas. Então, vai ter que ter Estado, vai ter que ter um programa desse tipo, de transferência de renda para substituir o salário e emprego. Então, você tem que financiar o Estado. Né? Então, uma forma de financiar o Estado é através da tributação. Então, no nosso estudo, nós estamos dizendo o seguinte, olha, no tributário super ricos para enfrentar a crise, 8 medidas que têm um potencial de arrecadação de 290 bilhões. 290 bilhões. Então, o argumento que não tem dinheiro acaba. Não é? Agora, isso afetando só a pessoas físicas e 0,3% da população. Não é? Por que eu estou dizendo isso? Então, o que nós dissemos lá? Eu estou dizendo isso amparado na história econômica. A história econômica do capitalismo no século XX mostra isso. Para sair de crises semelhantes como essa, é Estado e tributação progressiva, entre outros fatores. Ninguém saiu da crise de 29, o Roosevelt não saiu da crise de 29 simplificando a tributação do consumo. Isso não existe na história econômica, nem com o teto de gasto. Tá certo? Isso é um obscurantismo. Eu tenho citado que o editorial da revista Financial Times, que é a Bíblia do capitalismo, tá certo? Está dizendo o seguinte, a era Milton Friedman, que é o economista da Escola de Chicago, que é o pai do liberalismo, do neoliberalismo, tá certo? A Financial Times diz que a era Friedman acabou. Outro artigo lá diz, esse período de austeridade, a austeridade tem que ser colocada num caixão e fechada com prego. Eu falei, essa é uma consequência da crise atual. Quem está falando isso é o Financial Times, não é o Unicamp. Entendeu? Então, a gente está vivendo uma crise muito grave, muito grave. Os empresários, o governo, os economistas liberais não percebem essa desconexão. E quem está dizendo isso é o Financial Times, é o Banco Mundial, é o OIT, tá certo? É o establish do mercado da coisa internacional. Então, nós estamos dizendo o seguinte, agora é hora de inverter a pauta. Começa com renda e patrimônio. Você vai ter que aumentar a carga tributária, sim. Para enfrentar essa crise, você vai ter que aumentar a carga tributária, sim. Até economistas como Armínio Fraga já reconhecem isso, entre outros. Então, se aumenta a carga agora, em parte aumentar a carga, em parte recompor a carga, porque a queda da arrecadação em 2020 vai... A carga, a arrecadação sobre o PIB, a redução da arrecadação vai ser muito maior do que a redução do PIB. Então, nós vamos ter em relação ao PIB, vai cair a carga tributária. Então, você tem até que repor a carga. Mesmo que aumente agora com renda e patrimônio, depois, quando a economia começar a crescer, aí você reduz, aí você faz a reforma do consumo, reduz a tributação sobre o consumo, faz a reforma sobre o consumo e reduz a tributação sobre o consumo. Quer dizer, as pessoas precisam se dar conta que nós estamos vivendo uma das crises mais graves da história do capitalismo. É simples assim. Não dá, eu vi ontem o manifesto dos economistas a favor do teto de gasto. Hoje, um editorial da Folha de São Paulo em favor da manutenção do teto do gasto. Isso não tem sentido, isso é anacrônico. Nem o Financial Times diz isso, nem o Banco Mundial diz isso. E os economistas brasileiros e as instituições brasileiras continuam acreditando nisso. Isso não vai dar certo. E a reforma do Congresso é a mesma coisa. Vamos começar com o consumo agora acho que, em grande parte,
pelo debate proposto pela reforma tributária solidária, hoje em dia fala-se também em renda e patrimônio, não sei o quê, mas vamos começar com o consumo federal. Depois a gente vai ver isso, depois a gente vai ver aquilo, depois um abraço, nunca mais, tá certo? Então, é fundamental você começar com renda e patrimônio para aumentar a carga tributária, potencializar o Estado para que ele cumpra as funções que só ele é capaz de cumprir na crise. Essa é a questão central, que eu acho que nós temos que convencer a sociedade, convencer os parlamentares, inclusive do campo dos mais liberais, mais de centro, eles têm que ser convencidos. Os bilionários globais escreveram um manifesto dizendo o seguinte: taxe-nos, nós temos muito dinheiro, a humanidade vale mais do que o nosso dinheiro, porque eles estão sabendo que isso é um sintoma da percepção deles acerca da gravidade da crise. Quer dizer, no fundo, o que está em jogo é a própria manutenção do sistema capitalista, ao menos com alguma base democrática. É isso que está em jogo. Então, até por uma questão de sobrevivência, tá certo? Eu acho que os empresários, enfim, deveriam pensar desse ponto de vista. Aliás, quem fez toda essa... já terminando, desculpe eu ter me prolongado. Aliás, todas as reformas que foram feitas no capitalismo no século passado foram liberais que fizeram. O Roosevelt, Eisenhower, Truman, De Gaulle, Churchill. Quem são esses caras? São comunistas? Não são todos liberais. Por quê? Porque o capitalismo estava em risco. Essa que é a questão fundamental, e acho que hoje se coloca uma questão exatamente igual a essa, né? Mas de difícil percepção dos nossos liberais e dos nossos empresários. Desculpe ter me alongado. Não, antes de passar para o Charles, de novo, tem mais uma pergunta aí do Rudinei que eu gostaria que te passar, professor Faiani. O que você acha de uma alíquota única? Renda, patrimônio e consumo. A resposta é simples. Eu acho que isso vai contra o que o Charles mencionou, que é um princípio que lá no Adam Smith, que é um liberal, pai do liberalismo, 1760 e poucos, que ele escreveu isso, quando ele tem os princípios da tributação, o primeiro princípio dele é a equidade. E ele diz assim: as pessoas têm que pagar proporcionalmente à sua renda e proporcionalmente à sua capacidade. Né? É um princípio que está aí até hoje. Né? Então, quando você faz uma alíquota única para todo mundo, você elimina o princípio da progressividade, né? Que é a ideia de quem ganha mais, paga mais. Né? Então, eu sou contra. Eu acho que o Piketty diz isso. No campo tributário, as duas grandes inovações do século XX foi a tributação progressiva sobre altas rendas e sobre herança. É a grande conquista do século XX, feito por lideranças liberais. Isso aqui que é o mais interessante. Então, tem que ser progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, proporcionalmente à sua renda e à sua capacidade de contribuição. Charles? Ok. Olha, eu não me incomodo, pelo contrário, eu fico muito feliz de ver o Faiani desenvolvendo assim, todo esse raciocínio. Até nós brincávamos aqui antes de começar a live, viu, Vandercy? Que vocês viram que na chamada, no card da live, a foto maior é do Faiani, então ele tem que falar mais mesmo, ele tem que fazer jus àquele pôster bonito que saiu. Essa foi uma gentileza do Bozo, da Raquel. Mas olha só, é que todos querem ouvir, professor. Essa coisa de... É porque eu sou mais velho também, viu, Charles? É isso. Tá. Essa coisa de vamos fazer primeiro o consumo e depois a gente faz lembra aquela coisa do filho que está pedindo um negócio para a mãe, né? Para o pai. Não, eu quero isso. Na volta o papai compra, né? Então, é mais ou menos assim. Na volta o papai compra. Então, olha, nós vamos fazer primeiro o consumo. Tá? Depois a gente vai fazer a renda e patrimônio. O maior problema é a renda e patrimônio, mas ele só quer fazer depois. Na verdade, gente, vamos lá. A gente está aqui numa live da pública,
certo? A central pública do servidor, que representa aí, né, um segmento dos trabalhadores brasileiros aí, mais ou menos entre 11 e 12 milhões de trabalhadores, serviço público, municipal, estadual, federal, não é isso, Gozi? Isso. Embora, exato. Então, assim, nós somos um país, né, nós sabemos disso, percentualmente, em relação à população economicamente ativa, dos que têm menos servidores proporcionalmente entre os países desenvolvidos, certo? Estamos falando desse segmento tão importante. Nós temos no Brasil ainda, o Estado não chegou em muito lugar no Brasil. O Estado não, ele sequer chegou. Né? O Estado não chegou em muitos rincões. Eu estou aqui na região norte do Brasil, certo? Uma região no Pará, por exemplo, que ainda tem muito trabalho escravo, análogo à escravidão. Nós temos no Pará, é um dos estados campeões, certo? Nós temos lugares no Brasil que não tem saneamento, não tem água potável, portanto o Estado não chegou. E essa gente aí, essa turma do Guedes, quer reduzir o Estado. Acha que o Estado está inchado e quer fazer o ajuste sempre no mesmo lado, né? No lado da educação. Por exemplo, vocês viram o orçamento agora, a proposta de orçamento para o ano que vem. O Ministério da Defesa vai ter, pela proposta do governo, um orçamento maior que o Ministério da Educação. Certo? O Ministério da Defesa sai de um orçamento de 73 bilhões por ano para 108 bilhões por ano. 103, perdão. Certo? E a educação cai para 102 bilhões, ou seja, um país que propõe um orçamento para o Ministério da Defesa como se nós tivéssemos uma guerra, a não ser que estejam querendo promover alguma guerra, não me consta que tenha uma guerra aqui no horizonte, mas está propondo um orçamento do Ministério da Defesa superior, repito, ao Ministério da Educação. Certo? É desse país que a gente está falando. Então, a gente não precisa aqui dourar a pílula, deixar de dizer o seguinte: é um governo cujo ministro, principalmente o ministro, representa essa gente que nós queremos tributar. É disso que a gente está falando, não é? O Paulo Guedes representa esses 0,3% que a gente está dizendo que tem que pagar imposto. Olha, que coisa mais medieval. A gente está dizendo que, pessoal, vocês têm que pagar imposto, hein? Vocês têm que contribuir com o país. Certo? Não querem contribuir. Hoje, do Goz, eu falava para você de uma live hoje pela manhã, eu prestei uma homenagem para o Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro, assim, há mais de 30 anos, o que disse dessa nossa elite econômica? O que disse ele? Né? Ele atribuiu a essa elite 5 adjetivos. Disse que essa nossa elite econômica é ranzinza, é ruim, é azeda, é medíocre, é cobiçosa. Disse Darcy: ruim, azeda, ranzinza, medíocre e cobiçosa. E completa, que não deixa o país ir para frente. É essa gente que nós estamos propondo que pague imposto. Porque não é justo que essa gente não pague e os outros, a grande massa de trabalhadores, tenha que pagar e suportar, né? Sustentar o país para, inclusive, manter subsídios para essa gente de cima, que só no governo federal, este ano, de 330 bilhões de reais, só de isenção, de renúncia fiscal. 330 bilhões. Fanny, nós estamos propondo, né, 200 medidas para tributar os 0,3% mais ricos, dizendo que a gente consegue arrecadar 290 bilhões, certo? 290 bilhões, mas veja o que acontece. Só de renúncia fiscal, só do governo federal, são 330. A gente sequer repõe os 330 bilhões de renúncias fiscais. Isso eu não estou contando com as renúncias fiscais dos estados. Certo? Aí essa gente diz que não tem dinheiro, então tem que diminuir o salário do servidor público, que, aliás, são os que mais pagam imposto de renda no Brasil.
Exatamente nós, Gozzi, somos que mais pagamos imposto de renda no Brasil. Nós pagamos mais imposto de renda do que quem ganha 300 mil reais por mês. Direto certo? do boletim. Exato. Então, veja. Então, é dessa realidade que a gente está falando. Mas estava tudo combinadinho, tudo prontinho, tudo arrumadinho para desmontar o Estado brasileiro. Por completo. Aí veio a pandemia, né? Que não estava no radar de ninguém. Aí veio a pandemia e deu um choque. Parou. Peraí, alguma coisa está acontecendo de diferente. Então, essas pessoas precisaram ser socorridas. E não foi fácil, porque o governo queria pagar um auxílio emergencial de R$200. Mas o Guedes chegou a dizer, não tem negociação, é 200 no máximo. Aí foi, né, essa tensão. Então, nós estamos nessa tensão. Nós estamos discutindo isso, a agenda da reforma tributária, Fanny, estava prontinha, simplificação, e acabou. Na volta, o papai compra, meu filho. E esse na volta, o papai compra nunca vai acontecer. Lembra aquela coisa lá do Delfim? Primeiro deixa o bolo crescer, depois a gente reparte. Não é assim? É mesmo, essa coisa de primeiro consumo é filha, né, dessa outra máxima, dessa premissa de que, não, primeiro tem que crescer a economia para depois distribuir. Nunca chega esse momento de distribuir. Entende? Então, o que o Guedes está propondo com essa coisa, Vandão, da CBS, é o seguinte: o governo que tem a competência para corrigir o imposto de renda, que deveria ser o principal imposto do sistema tributário brasileiro, o pilar do sistema tributário, teria que ser o imposto de renda da pessoa física, de modo que ele seja progressivo. O que faz ele? Ele tributa o consumo, certo? E mais, avança nesse terreno da tributação sobre o consumo, abocanha uma fatia maior do que tem hoje a União no consumo. Aí chegar na hora de os estados e municípios discutirem o consumo, ficou com um pedaço menor para tributar. Vocês percebem a malandragem, como disse o Vandão, uma malandragem. Primeiro, para jogar para debaixo do tapete a agenda da progressividade, faz o consumo, abocanha uma fatia menor, para depois ele dar o golpe, diminuir, inclusive, a tributação na renda das altas, das mais altas, e prejudicar a classe média, discutindo a dedução, o fim das deduções. Não é essa a agenda? Então, veja, esse que é o debate. Então, veio a pandemia, que, de certo modo, retardou os planos do Paulo Guedes para desmontar tudo, vender tudo. Ele chegou a dar uma entrevista dizendo que até o Palácio do Planalto, se fosse possível, ele vendia. Ele chegou a isso, é um debochado, um bravateiro, um inimigo do serviço público brasileiro, é quem está hoje comandando a economia. E nós temos que resistir, não mais do que resistir, nós temos que confrontar, nós temos que fazer essa disputa narrativa, porque o debate tributário ele é cheio de falácias. Né? Essa narrativa é toda falaciosa, essa falácia de que no Brasil o povo, todo mundo, ninguém aguenta pagar mais imposto. Como ninguém aguenta mais? Nós até podemos dizer isso, mas essa gente dizer que não aguenta pagar mais imposto, eles não pagam. E por conta de não pagarem, acumularam riqueza, o estoque de riqueza, de patrimônio, tá certo? Que tem que ser taxado agora, até menos até com efeito arrecadatório, apesar de ter uma arrecadação. Por que no Brasil o IGF pode arrecadar um bom recurso? Por quê? Porque há uma concentração muito grande e houve um acúmulo de estoque de riqueza pela subtributação da renda. Então, se você deixa de tributar rendas altas, o que é que essa renda se transforma em quê? Se transforma em riqueza, em estoque. Então, o Brasil tem um estoque que, se tributado, a nossa estimativa dá 40 bi. O imposto de renda, o imposto sobre grandes fortunas, a nossa proposta, ele está longe de ser o principal imposto que a gente propõe para arrecadar. O que a gente propõe como pilar da nossa proposta é a tributação, nova tabela do imposto de renda, que pode render 158 bilhões, quase 160 bilhões, taxando 0,3 das rendas mais altas, certo? O IGF
Olha, bem distante, 40 bi, 158 de imposto de renda e 40 bi. Mas 40 bi, por quê? Porque tem um estoque muito grande, né? Então, veja, 40 bilhões dá mais do que o Bolsa Família inteiro. O Bolsa Família inteiro são 30 bilhões, 32 bilhões. E que beneficia 14 milhões de pessoas. De famílias, perdão. De famílias. 14 milhões de famílias. Então, dá 32 bi, o IF 40 bi, ou seja, mais do que paga um Bolsa Família inteiro. Entendeu? Está achando só quem tem um patrimônio acima de 10 milhões. O desejo, o IGF a rigor, Gozi, ele não é um imposto desejável. O IGF só é necessário pelo estoque, pelo acúmulo, pelo excesso de riqueza pessoal, que no Brasil é muito forte, é muito presente. Mas o desejável na sociedade é que não seja necessário um imposto sobre grandes fortunas, porque uma sociedade mesmo, o mais próximo de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, é um que não haja tanta fortuna estocada, ou seja, tornando desnecessário a grande fortuna. Mas isso se faz no longo prazo, tá certo? Então, esse é o debate que a gente tem, que está propondo ao país. E os servidores públicos, Gozi, Vandão, vocês que têm um papel tão importante, vocês dirigem a central do servidor, é fundamental, né, discutir isso com o servidor público, porque os servidores públicos também foram, ao longo dos anos, muito desinformados sobre isso, sobre esse debate. E a gente, inconscientemente, reproduz o discurso desse andar de cima, reproduz e defende a agenda deles, como se fosse nossa. Tem colegas nossos que acham que são ricos, né? Então fica preocupado com o IGF. Não, gente, nós vamos tributar a grande fortuna, esse pessoal vai embora. Vai embora para onde? Um dia desse eu perguntei para o Vadiane, professor, o que é que você diria se alguém dissesse que se taxar IGF, o pessoal vai embora? O que é que você diria? O pessoal vai para onde? Vai abrir mão de 170% o pessoal do mercado financeiro aqui, de juros do cartão de crédito? 170% do cheque especial? Dá até mais, né? Entendeu? Vai para onde? Vai para os Estados Unidos, que se tributa a somatória de renda e patrimônio nos Estados Unidos é 60%. Da arrecadação, renda e patrimônio 60%. Na Dinamarca, 67%. Na média da OCDE, renda e patrimônio são 40%. E o Brasil, 23%. Esse pessoal vai para onde? E tem mais, viu, Gozi? Se um ou outro for embora, é porque não tem responsabilidade e compromisso nenhum com esse país. É para ir embora mesmo. Vá que vá. Entendeu? Que vá. Já vai tarde. A gente tem que ter aqui as pessoas que têm responsabilidade com o país. Porque fizeram fortuna aqui nesse país, amealharam e acumularam fortuna nesse país pelas condições que esse país lhes proporcionou para acumular. Se o Fernando Henrique não tivesse 95 isentado lucros e dividendos, esses caras não teriam acumulado tanta renda proveniente da subtributação deles no imposto de renda. Entendeu? E que eles converteram isso em bens e direitos, em ações, entendeu? Em aplicações, em patrimônio. E tem mais. A maior parte do patrimônio dessa gente é imobilizado, é imóvel, são fazendas, são unidades, são apartamentos, grandes apartamentos. Eles não vão carregar nas costas. E a riqueza financeira dessa gente falando, que realmente ela é volátil, ela se mobiliza, há mecanismos hoje para poder controlar esses fluxos. Então, é para isso que existe o Estado. E aí coloca essa turma na ilegalidade. Porque é o seguinte, ele vai ter que ter o trabalho de evadir. Hoje ele não precisa nem ter um trabalho de evadir, de ficar na ilegalidade, porque ele não é tributado. Certo? Verdade. Então a gente tem que enfrentar e colocar o dedo nessa ferida. Quero fazer uma colocação, porque você disse que o Estado não chega onde deve chegar, e você falou lá do Norte, da dificuldade do Estado chegar lá. Não precisa ir longe, não, Charles. O Estado não chega na periferia de São Paulo, não sobe o morro do Rio de Janeiro. Se chegasse, em São Paulo hoje não estavam morrendo 200 pessoas por dia de Covid-19, não é? Então o Estado não chega mesmo, não tem esgoto, percebe? Às vezes não tem água, não é? Antes de passar mais uma vez para o Vandercy, professor, fica aí
uma pergunta, em razão do Estado não chegar. A pandemia derruba o Estado mínimo até onde? Ou nós ainda vamos ter que brigar muito com o Estado mínimo para poder voltar ao estado do bem-estar social? Não, uma ótima pergunta. Na verdade, eu estava ouvindo vocês falar, me ocorreu o seguinte, quer dizer, o Estado mínimo existe hoje na periferia, como você falou, Gózia, na periferia de qualquer cidade do Brasil, vigora o Estado mínimo, né? As pessoas não têm saneamento, não têm escola, não tem postos de saúde, quer dizer, o Estado mínimo está aí, né? As pessoas querem fazer o Estado mínimo, mas o Estado mínimo está instalado, quer dizer, se você combater a pandemia no Brasil, qual o remédio? O remédio é isolamento e lavar a mão. Tá bom, mas 50 milhões de brasileiros moram em casa sem água, tá certo? Como é que você vai? 100 milhões de brasileiros moram em casa sem coleta de esgoto, né? 12 milhões de brasileiros moram em residências com mais de 3 pessoas por dormitório. 12 milhões de pessoas, é mais que a população de Portugal. Moram em casa com mais de 3 pessoas por dormitório. Como é que você vai fazer isolamento? Quer dizer, eu disse isso há algum tempo atrás, o maior fator de risco da Covid no Brasil é a desigualdade. Esse é o maior fator de risco, né? Citei os dados aqui, está dizendo para vocês, tem mais de 80 milhões de pessoas que ganham até R$500, isso antes da pandemia, até R$530. 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas é 10 Portugal, 10 vezes a população de Portugal. É quase, acho que 2 vezes a população da Itália. Quer dizer, a Itália teve um problema lá, eles falaram, fica todo mundo em casa. Mas as pessoas têm casa, têm água, têm esgoto, têm higiene. Como é que você põe 80 milhões de pessoas que ganham até meio salário mínimo em casa? Então, a desigualdade é o maior vírus que o Brasil tem. De longe. A Covid, perto da desigualdade, é nada, é uma gripezinha. O grande problema do Brasil chama-se desigualdade. E o que eu espero, respondendo a sua pergunta, é que essa desigualdade está aí para quem quiser ver, tá certo? Mas não parecia invisível para quem mora nos jardins, tá certo? Ela está aí escancarada, está todo mundo vendo agora. Quem quiser ver, vê, né? Mostrando as suas marcas mais profundas, né? O SUS, que era a geni da saúde no Brasil, né? Todo mundo, vai para o SUS, não sei o quê, o SUS. As pessoas se tocaram o que seria esse país sem o SUS. O que seria esse país sem o SUS? Nesse momento da pandemia. Rendeu até 10 minutos no Jornal Nacional, que lembrou o artigo 195 da Constituição. É um Jornal Nacional que há 30 anos detona o SUS, agora, durante 10 minutos, reconheceu que o SUS é uma conquista da civilização, né? Então, eu sempre digo o seguinte, o Brasil, se você tem 20 milhões de beneficiários do INSS urbano, 10 do rural, 6 do benefício de prestação continuada e mais 6 do seguro-desemprego. Se você soma isso tudo, são 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas que ganham, em média, R$ 1.200. Se cada uma dessas 40 milhões de pessoas tiver mais 2 membros na família, são 120 milhões de pessoas. 120 milhões de pessoas que vivem
ou pelo menos não passa fome, com R$ 1.300. Esse é o estado de bem-estar social brasileiro. Isso é seguridade social. Tem muita gente hoje, quer dizer, o que seria o Brasil se não fosse o fato de que 120 milhões de pessoas, direto ou indiretamente, vivem com R$ 1.200. Esse é o que seria o Brasil se, numa pandemia como essa, nós não tivéssemos um sistema de saúde como o SUS. Então, eu acredito, né, a gente tem que ver um lado mais positivo nas coisas, né, que essa crise está servindo para que esse tipo de consciência apareça. Precisa aparecer na sociedade, em primeiro lugar, tá certo? Depois, chegar ao parlamento, enfim, aos meios de comunicação, etc. Eu acredito, eu espero, não é que eu acredito, eu espero, né, que cada vez fique mais claro que o estado de bem-estar social, num país como o Brasil, é um requisito civilizatório. Se nós não tivéssemos a Constituição de 88, os direitos sociais que estão lá, que estão atacados nos últimos 30 anos, né, nós estaríamos ainda pior do ponto de vista da civilização. Isso aqui seria barbárie, né? Então, eu espero que esse tipo de visão, enfim, ganhe alguma proporção, essa crise sirva pelo menos para que esse tipo de consciência apareça. Só para terminar, no auge ali da pandemia na França, o presidente da França, ele fez uma declaração extraordinária, ele dizia assim, porque ele é um liberal, e ele vinha atacando o sistema de proteção social francês. E ele disse o seguinte, olha, essa crise serviu para mostrar que o sistema de proteção social francês tem um papel fundamental nessa sociedade. Nós estávamos errados, diz ele. É um valor importantíssimo na coisa. Quer dizer, então, o Boris Johnson, que também é o líder do Partido Conservador na Inglaterra, né? Ele quase morreu, e não morreu porque ele foi se tratar no sistema público inglês. Exatamente. E ele, quando nasceu o filho dele, ele deu o nome do filho dele no enfermeiro que cuidou dele. E ele saiu de lá e fez um discurso extraordinário em defesa do sistema público inglês, que é da onde os nossos reformistas na década de 70 se inspiraram para fazer o SUS. Então, eu espero, né, que esse tipo de consciência apareça na sociedade, nos seus vários segmentos, né, e que no sentido de fazer com que esses valores sejam... e aí é o seguinte, é defender a Constituição de 88. Essa é a ação política mais importante, é defender a Constituição de 88. Porque os nossos constituintes, bem ou mal, eles construíram um sistema de proteção social que é um marco do processo civilizatório. Eu já escrevi muito sobre isso, e isso é fundamental. As pessoas têm que se dar conta disso, né? E hoje a agenda toda é no sentido de que tem economistas como Samuel Pessoa, como Monsueto Almeida, como Marcos Lisboa, tá certo? Que venderam a ideia de que as demandas sociais não cabem na democracia. Nós precisamos, eu espero que agora tem que ficar claro que se uma democracia não atende às demandas sociais, ela não serve para nada. Para que serve uma democracia se não é para atender às demandas da sociedade? A democracia tem que ser algo que defenda os interesses do mercado. O mercado vota. Quantos votos tem o mercado? Então, isso é democracia, né? Então, acho que hoje o debate que nós temos que fazer é, sim, a democracia tem que atender às demandas da sociedade. Fora isso, não existe democracia. Wandeci? Desligado aqui. Pois é.
a gente tem que começar a tratar essas questões, né, dessa forma e tentar criar essa consciência, a convicção nas pessoas da verdade, da realidade dos fatos, né? É, e é importante, foi citado pelo Charles também, a questão do nosso modelo tributário. Aquilo que nós propomos, né, e que estão taxando hoje de um modelo socialista para o nosso sistema tributário, pelo contrário, a gente está se pautando, o Floriano também tocou no assunto, é justamente nas economias liberais, os países que, os modelos tributários hoje adotados por países da Europa, por países de primeiro mundo como os Estados Unidos. Então a gente precisa bater nessa tecla, mas a gente não vê os meios de comunicação, sobretudo o nosso Jornal Nacional, falar isso aí, né? A gente não vê, por exemplo, o Jornal Nacional divulgar estudos como o estudo do, se eu não me engano, é do IPEA, esse estudo, talvez o Fanhani consiga me corrigir se eu estiver errado, de que cada R$ 1 investido em políticas públicas de transferência de renda, que ele gera pelo menos R$ 4 na economia. E que se nós temos uma carga tributária de aproximadamente 1/3 do PIB, se a gente, vamos colocar assim, em tese, fizer um cálculo em relação ao que gera na economia essa transferência de renda, praticamente isso tudo retorna aos cofres públicos, né? Então, são questões que a gente tem que trabalhar e eu fico impressionado, eu fiz no ano de 2001, veja, há quase 20 anos, eu tive a felicidade de fazer um trabalho de conclusão de um curso de pós-graduação, inclusive o título do meu trabalho, né, de conclusão era Capacidade Contributiva e Justiça Fiscal. Em 2001, a gente estava ali há pouco tempo, o Fernando Henrique tinha feito desfavor ao país de isentar lucros e dividendos e juros sobre capital próprio, mas o diagnóstico era o mesmo de hoje. E aí a gente tem um ministro da Economia, hoje, 20 anos depois, talvez eu acho que o maior charlatão da história do nosso Ministério da Economia, vem propor uma reforma e desconsidera a tributação sobre renda e patrimônio e vai tratar mais uma vez do consumo, né? E aí a gente percebe que com isso a gente lacra o Brasil ainda, faz você falou há pouco de escravidão, a gente lacra o Brasil como colônia, mais uma vez. Só que agora os saques são legalizados, eles são institucionais, são legalizados, porque o capital especulativo vem no país, investe e leva o lucro embora sem tributação. Quer dizer, ele só tem que investir mais, mas já é legalizado. Quer dizer, o Brasil continua sendo um país colônia. E, segundo o nosso ministro da Economia, inclusive, pelo ponto de vista dele, e em relação, inclusive, a um estudo que foi divulgado pelo Instituto Milênio essa semana, né, que deu conta de que o gasto com o servidor público no Brasil representa, por exemplo, em relação ao gasto com a educação, 3,5 vezes, né? Como se a gente não tivesse que ter o capital humano, não tivesse que ter o servidor público para poder oferecer educação à sociedade, né? E me parece que a única forma de fazer isso é através da escravidão, né, Charles? Nós vamos agora deixar de ter servidor público e vamos escravizar para poder economizar com o servidor público, né? E a gente poder nivelar os gastos com educação, saúde e segurança. Então veja o contrassenso da posição do nosso ministro, né? Quer dizer, ele só falta também propor que, ao se aposentar, nós vamos ter que executar também os servidores públicos, porque eles dão despesa para o Estado mesmo depois de aposentados, né? Então a gente não devia nem receber para trabalhar e tampouco nos aposentarmos, né? Então vejam que 20 ou 30 anos se passaram e em relação à questão tributária, ninguém leva em consideração os 30 ou 40 anos de estudo e que apresentam um diagnóstico semelhante da nossa situação tributária e a questão do tratamento em relação ao nosso país, à nossa população,
como se nós fôssemos ainda uma colônia. Isso, vamos continuar sendo explorados se a gente não mudar o rumo dessa história. Passo a palavra ao Fanhane para que ele possa, com as suas sábias palavras, esclarecer melhor essa situação. Tenho muito pouco a acrescentar, Anderson. Acho que você fez uma análise excelente com a qual concordo integralmente. Mas quando você fala do Guedes, é importante a gente perceber isso, né? Quer dizer, não é só o Guedes, né? Na verdade, é assim, eu sempre cito essa frase do Sarney, né? O Sarney, em 1987, ele disse o seguinte: se aprovar os direitos sociais de 88, o país será ingovernável, né? Ele disse isso num discurso em 88. E essa tese da ingovernabilidade, ela desde 1988 até hoje, ela está presente, né? Essa frase que eu falei, as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento, é uma nova versão da tese da ingovernabilidade, né? Com direitos sociais nós somos ingovernáveis. O manifesto dos economistas ontem, pela manutenção do teto do gasto, é mais uma versão da tese da ingovernabilidade. Então, no Brasil, a Constituição de 88, quer dizer, direitos sociais, isso aí sempre foi. A Constituição de 88 já nasceu na contramão de um movimento global que era outro, né? Ela foi pensando na experiência dos países europeus do pós-guerra, mas quando foi implantada, o paradigma já era outro. Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte: o pano de fundo é que desde 1988, 89, 90, desde lá até aqui, você tem uma tentativa de fazer o seguinte movimento: eu preciso acabar com os direitos sociais, preciso acabar com a proteção social, acabo, e com isso eu posso fazer que a carga tributária seja de 23%, 24%. Eu acabo com o direito para reduzir a carga tributária. Esse é o projeto que vem sendo pensado desde 1990. E eu sempre digo isso, que a nossa Constituição ia ser revista em 1993 por maioria simples. Foi um acordo que teve lá na Constituinte. Se tivessem feito essa revisão em 93, não foi feita por causa do impeachment do Collor, mas se tivessem feito, eles teriam implantado aqui, naquela época, o modelo chileno. O que é o modelo chileno? O modelo chileno, você privatizou a educação, todos os níveis, saúde, capitalização da Previdência, privatizar água, luz, energia, tudo. Esse é o projeto que essa elite, que o Charles fez referência, né, citando o grande Darcy Ribeiro, esse é o projeto. Privatiza tudo. Se você privatizar tudo, o gasto público é menor. E se o gasto público é menor, como o Chile fez, a carga tributária do Chile é quanto hoje? 22%, 23%? Por que a nossa carga é 10 pontos percentuais a mais? Por causa da proteção social. Por causa da Seguridade Social, que eu disse para vocês, são 140 milhões de pessoas que, direta ou indiretamente, não morrem de fome por causa desses R$ 1.200 que recebem da Seguridade Social, é o SUS, né? Então, esse projeto é uma coisa estrutural, vem nos últimos 30 anos. Né? Isso ganha força a partir do golpe parlamentar de 2016, ganha força com o Temer e agora ganha força enorme com o Guedes. O projeto do Guedes é o modelo chileno, não se esqueçam, é isso que está, o pano de fundo é isso. Então, a reforma tributária que o Guedes quer fazer não é para taxar rico. Ela não se completa se você não destruir o Estado Social. São dois processos que andam juntos. Porque você tem que abaixar a carga. Para abaixar a carga, você tem que destruir o Estado Social. Daí é coisa do teto. Né? Então, é esse que é o pano de fundo que está por trás, né, desse projeto que é ultraliberal a partir do Temer e agora com o Guedes. A cabeça do Guedes é o modelo chileno. O que é um contrassenso.
O contrassenso, como eu citei anteriormente, a Financial Times enterrou a era Friedman, né? O modelo chileno foi construído pelo Friedman, que assessorava o Pinochet no final da década de 70. Né? E o Guedes estudou em Chicago. Ele continua com esses valores, é assim que ele pensa. Né? A Financial Times sepultou a era Friedman, mas o Guedes continua. E também a população chilena, depois de muitos anos, né, também se posicionou contra, com manifestações impressionantes, né, que só pararam temporariamente por conta da pandemia, mas vão voltar, você pode ter certeza, né, dizendo não, chega desse modelo. O Chile, que os liberais dizem, o Chile é uma maravilha, a renda per capita no Chile é altíssima. Bom, a renda per capita pode ser alta, se tem muita gente rica, pouca gente rica, muito rica e muita gente pobre, a renda per capita pode... Mas o Chile, segundo os estudos do Piketty, ele disputa a cabeça com o Brasil e com o Catar para ver qual o país mais desigual do mundo. 1% do Chile, do Catar e do Brasil pegam cerca de 28,5%, 29%, 29,2% da renda global gerada nesses países. Então, o Chile é um dos países mais desiguais do mundo por conta dessas mudanças que foram feitas nos anos 70, no final dos anos 70, dos anos 80, que é o modelo que eles querem implantar no Brasil. Então, a gente tem que ter clareza de qual é o pano de fundo do que está acontecendo hoje no Brasil e que tem a ver com a questão tributária. Eles não querem taxar renda e patrimônio, eles não querem aumentar a carga tributária, eles não querem aumentar a carga tributária sobre renda e patrimônio, eles querem abaixar a carga tributária e desonerar o que for possível de microempresas, alta renda e tudo. Esse que é o projeto. Né? Mas, como uma pergunta que foi me feita anteriormente, eu acho que esse projeto agora fez água. Esse projeto fez água. Fez água porque... Fez água no mundo. No mundo, ninguém já discute mais isso. No mundo, eu estou dizendo, tem instituições conservadoras, liberais, que estão pedindo para os líderes globais se inspirarem nos líderes do século passado para enfrentar a crise. Tá certo? No Brasil, vai fazer água porque não é insustentável. O teto do gasto já acabou. Eles não perceberam que o teto do gasto acabou. Não é possível você manter um teto do gasto, né, numa situação como essa. Né? Então, eu vejo assim, que esse modelo, no mundo já foi decretado, e aqui no Brasil, ele vai fazer água. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade, né, que a sociedade brasileira vai ter, né, de fazer uma reflexão sobre enfim, sobre o seu futuro. E eu não tenho dúvida que o futuro é um projeto de desenvolvimento cujo foco central é o combate à desigualdade, o que requer tributação progressiva e reforço do Estado Social. Bem, nós estamos há 1h30 aqui conversando, maravilhosamente, uma aula, poderemos ter um tempo até maior, mas nós vamos ter que terminar já depois de 1h30, mas eu preciso colocar para os três uma coisa que eu acho muito importante. Eu entrei quase que sem querer, a semana passada, numa live que tinha o Charles e tinha o professor Fagnani. E lá se colocou uma coisa que o professor já colocou aqui de novo. A mídia não fala sobre a reforma tributária solidária. Pouco se conhece sobre reforma tributária solidária. Eu faço duas perguntas. A primeira é o seguinte: o nosso Congresso conhece? O nosso Congresso leu aqueles artigos, tudo aquilo que vocês propuseram, ou só uma pequena parte do Congresso leu? E mais, como nós podemos trabalhar para chegar na mídia com uma discussão que não seja só entre nós aqui, mas que se abra para a mídia uma discussão da importância de uma reforma tributária solidária, não aquela que está
no Senado, nem aquela que está na Câmara. Para os três. Fabiane, você pode começar e a gente já ir se despedindo? Você pode começar aí. Depois eu. Não, eu acho que eu tenho pouco a falar sobre isso, que eu não sou muito bom de estratégia política. Você, o Ondeci, vocês são craques nisso. Eu acho o seguinte, que vou falar muito rápido mesmo, porque eu tenho pouco a contribuir. A esquerda, os partidos de oposição conhecem, né? Tanto é que eles que são os proponentes desse projeto, que ninguém conhece, né? Eu acho que uma grande parte, quer dizer, que já ouviu falar, porque a reforma tributária solidária é uma marca, né? São 3 anos aí de trabalho no Congresso, né? Para fazer esse projeto, o ADA 178, nós começamos com o apoio dos governadores do Nordeste. É um trabalho incrível, de primeiro ter o apoio deles, né? Depois ter o apoio dos outros partidos. Então, há um conhecimento relativamente... Tem parlamentares de centro, de direita, que conversam com a gente, que falam, que apoiam o projeto, enfim. Mas eu acho que não basta. Quer dizer, nós não vamos... O Piketty diz assim, você só faz mudanças tributárias desse tipo em situações de guerra. Nós não estamos vivendo uma guerra, mas a situação é parecida com uma guerra. Então, é uma oportunidade. É uma oportunidade. A esquerda tem que entender que isso é uma oportunidade. Né? As centrais sindicais, os sindicatos dos trabalhadores, os parlamentares da esquerda, os movimentos sociais têm que entender que nós estamos diante de uma oportunidade. Né? Muito bem, mas nós não vamos ganhar essa guerra só com o nosso campo. Nós temos que conversar com o centro, nós temos que conversar com os setores da direita, temos que fazer esse diálogo. Eu sou absolutamente favorável. É uma coisa de convencimento, como o Charles fez hoje, com alguns parlamentares mais liberais, temos que fazer esse trabalho. Né? E a sociedade tem que pressionar. Uma vez eu fiz uma live com o Eduardo Moreira, ele tem um público extraordinário. No final, todo mundo mandou e-mail lá para o Rodrigo Maia. Manda e-mail para o Rodrigo Maia. Tem que fazer esse tipo de coisa. Eu, semana passada, mandei uma carta para o ombudsman da Folha. Né? Que no domingo passado, não esse domingo, o outro, saiu uma matéria na Folha, conheça as propostas de reforma tributária. A reforma tributária do governo, na 45, a 110. Aí, domingo mesmo, eu sentei lá e escrevi, olha, desculpa, parabéns pelo seu trabalho e tal, mas estou vendo que tem 3, tem uma quarta, viu? Está aqui o documento, contei toda a história. Né? Aí, nesse domingo, eu fui ver se ela publicou alguma coisa, ela não publicou nada. A minha mulher falou, pô, acho que você derrubou a ombudsman da Folha, entendeu? Essa semana não escreveu nada, entendeu? Enfim, eu estou falando isso, é uma bobagem, mas acho que as pessoas têm que escrever para o jornal, carta ao leitor, carta ao editor, carta... Escuta, por que vocês não falam disso? Sabe, a democracia, a imprensa é uma instituição da democracia, é uma instituição do Estado Democrático de Direito, porque ela promove o contraditório, né? A liberdade de expressão, mas o contraditório, as posições diferentes. A imprensa brasileira não faz isso. Eu escrevi isso na carta dela, na carta que eu mandei. A Folha defende a democracia, está aqui, fez a campanha agora, defende a democracia. Mas por que nesse caso vocês não praticam a democracia? Essa que é a questão que eu fiz. A gente tem que começar a pressionar a imprensa. Eu acho também que nós, o Vandeci está lá no Paraná, né? A gente tem que usar a mídia local, né? A força de uma pública, a força dos auditores. Olha, está aqui um documento tributário de super rico para enfrentar a crise. Chama a imprensa local. Se der no estado do Paraná, é ótimo. Né?
fazer debate com os deputados federais do Paraná, com os deputados estaduais do Paraná. Aqui, ó, tem essa proposta. Qual a opinião sua? Especialmente os que são mais de centro ou mais de direita. Debate, dialogar. Né? Então, se os sindicatos no Brasil todo, né, a FENAFISCO está fazendo isso, a FENAFISCO tem uma capilaridade muito grande, o Charles pode falar depois, mas se mais trabalhadores, mais sindicatos pudessem promover esse tipo de discussão, faz sair na mídia local, chama o deputado federal, nós queríamos conversar aqui com você, né? O senador, é assim que eu acho que a gente vai ter alguma chance nisso. E eu digo, se você me perguntasse se há 3 meses atrás se a gente tinha alguma chance de emplacar as nossas propostas, eu diria que as chances eram reduzidas. Hoje eu não penso assim. Eu acho que a gravidade dessa crise, essa questão da desigualdade no Brasil, ficar à flor da pele, as pessoas começarem a ter mais noção disso, está fazendo com que muitos parlamentares, muitos empresários, muitos formadores de opinião, né, mesmo economistas liberais, eu fiz um debate outro dia com a Mônica de Bolle, ela concordou 100% com a gente. 100%, está aí publicado no programa que você acha justo. Armínio Fraga concordou 60%, 70%. Então, acho que hoje em dia já tem uma nova visão, uma visão mais favorável, né, à necessidade de você taxar os super ricos, renda e patrimônio. Eu acho que isso já existe. Então, tem que aproveitar essa oportunidade. Né? É assim que eu vejo enfim, o trabalho político daqui para frente. Né? Então, é isso. De minha parte, a gente tem que participar também, só para terminar, junto com a Oxfam, que a Oxfam tem a FENAFISCO também entra com essa ação, junto com a Oxfam e várias outras entidades, juristas da FGV, enfim, que a ideia é que o sistema tributário brasileiro é inconstitucional. Né? Eles estão movendo uma ação direta de não observância a DPF, ação de não observância do... Descumprimento de preceito fundamental. Descumprimento de preceito fundamental. Eu sempre faço confusão nesse termo aqui. Mas, enfim, está lá, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, nós estamos tornando pública essa ação, conversando com vários parlamentares de vários partidos, né? E são coisas que caminham juntas. Né? Olha, o sistema tributário é inconstitucional, e aqui tem uma proposta que transforma ele em constitucional. Então, esse tipo de articulação de trabalho nós temos que fazer. Agora, nós temos que fazer já. Já. Não é a coisa vai... Está sendo debatida no Congresso. São os próximos 2, 3 meses. Já. Então, é isso que eu vejo com maior preocupação. Mas eu acho que a gente vai ter êxito, e eu queria agradecer muito, a oportunidade, agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu vi aqui de relance que tem 2 pessoas, 2 especialistas extraordinários, que tiveram um papel fundamental nesse processo. Eu vi que eles estão assistindo. Um é o Dão Real, que apareceu aqui nos comentários aqui para mim. O Dão é do Instituto de Justiça Fiscal, e teve um papel muito importante nesse trabalho e nos outros trabalhos, né? E também a Clair Hickman, né? Que é uma especialista foi uma importância fundamental nesse projeto. Quero agradecer a audiência, em nome do Dão e da Clair, e agradecer ao Valdeci, é um prazer te rever, a gente sempre... Espero poder voltar, você me convida para ir para o Paraná, fazer aqueles eventos lá maravilhosos, tá bom? Igual, foi um prazer, muito obrigado, viu? Charles, tamo junto. Quem tem que agradecer somos nós. Charles. Não, legal, realmente eu não vi,
Mas já que o Fanhani disse que o Dão e a Clair passaram por aqui, também quero deixar meu abraço grande para ambos, grandes amigos, grandes parceiros, desde a reforma tributária solidária lá em 2017, e agora num papel ainda mais importante e decisivo na formulação desse último documento nosso, o Tributar os Ricos para reconstruir o país. Tá? Um grande abraço para eles. Aliás, o Dão, um dia desses, só assisti uma aula do Dão, muito interessante, viu, Góes, se me permite, essa coisa da tributação, né, que é o sonho de consumo do Guedes é reduzir, né, a arrecadação, reduzir o Estado, reduzir a tributação, e quem perde, na verdade, com isso são os pobres, pessoal. Né? O Dão tem uns números muito interessantes sobre, por exemplo, o custo por aluno, né, custo da educação pública por aluno. Coisa, não sei se você sabe esse número. Eu vi alguma coisa mas sobre isso. Pois mas nós temos o custo aí mais ou menos de 310 por aluno, a rede pública. Né? Então, uma família é um exemplo que o Dan dá, muito interessante, que eu aprendi, né, e uso também, como muitas vezes uso esse exemplo, sempre dando crédito, de que você imagina uma família, Góes, Vandeci, que ganha R$ 1.500. Né? Nós temos aí quantos milhões de pessoas, Fanhani, ganhando R$ 1.500? Uma família com a renda de R$ 1.500. Então, você imagina que 30%, um terço de tributação essa família tem, um terço, R$ 500, ela paga em tributo. Isso é muito alto. Oi. Quem ganha um salário mínimo no Brasil faz parte, você tem aquela pirâmide da distribuição de renda, né? Os 10% mais pobres. O decil lá, decil. O decil já tá no sexto decil, já faz parte da população rica. O cara que ganha salário mínimo já está no primeiro decil de alta renda. É uma vergonha a desigualdade social nesse país, e as pessoas não se dão conta. Você veja, uma pessoa que ganha, mas paga um terço dessa sua renda de 1.500, vai para o tributo. Aí veja no senso comum, nossa, está pagando muito tributo, porque se tivesse um tributo menor, pagasse menos, seria melhor, ela comprava no mercado, a saúde, a educação. Veja, se você usar esse exemplo, mesmo que seja alto, mas ela recebe do Estado mais do que ela paga, nessa faixa. Uma família de R$ 1.500 que paga 500 de tributo, uma família de 4 pessoas, Góes, que tem dois filhos na rede pública, porque quem ganha R$ 1.500 está com os filhos na educação pública, não é verdade? Não está numa escola particular, certo? Isso é só o custo por aluno. 2 filhos, 310 dá 620. Só na educação pública já é mais do que ela paga de tributo. Só a educação pública, considerando esse custo de 310 por aluno. Tá? Que é baixo, porque isso afeta diretamente a qualidade da educação. Então, isso dá o quê? Dá R$3.700, menos de R$3.700 por ano. Você sabe quanto é o custo? Quanto é o custo na rede privada de educação? É muito superior a isso. Mas veja o que eu estou falando, ela recebe muito mais do que ela paga, os mais pobres. Ou seja, a ausência do Estado, a redução do Estado, ela compromete gravemente, fatalmente a vida dos pobres. São os pobres que vão sofrer mais com menos Estado, com menos educação, com menos saúde pública. Enfim, então isso é uma questão muito importante a gente discutir. Góes, a tua pergunta para orientar o nosso final é o que a gente pode fazer? A Câmara conhece? A sociedade, o que a gente pode fazer? Eu te diria assim, a Câmara conhece a nossa proposta. Né? Não só pelo número de parlamentares que a subscreveu, tá? Mas também pelo número de parlamentares com os quais a gente já conversou. O Aguinaldo Ribeiro, o relator da reforma, foi no lançamento da emenda 178. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi no lançamento. Tá certo? Agora, é claro que essa agenda não interessa para a maioria daquele nosso Congresso. Não interessa. Aí é outra coisa, não é que não conheça. Com a sociedade, a questão é muito mais complexa, é muito mais lento, uma vez que o debate público não é um debate público informado e democrático. Os economistas que são... A Globo não chama o Fanhani para falar de tributação.
Ela não chama, ela chama sempre os mesmos, da mesma escola, o pensamento único. Né? Para esconder a sua linha editorial, ela ouve a opinião dos especialistas, só que são escolhidos a dedo, sempre os mesmos especialistas. Né? Ela chama 3 especialistas. O que concorda com a visão dela, o que está de pleno acordo, entendeu? O que não critica, entendeu? Então é isso. São esses. Então, mas olha, Gozi, deixa eu te dizer uma coisa. Em 2017, quando a gente conversava, montando ali, a gente reunia a cada 15 dias, sexta e sábado, né, Fanny? A gente reunia toda a sexta o dia inteiro e o sábado, que era a equipe de vários técnicos, especialistas, acadêmicos, eram assim, a cada 15 dias a gente se reunia para trabalhar e discutir aquilo. O Fanny pegava o cigarro dele, de vez em quando, saia da sala, ia lá para fora, né? E aí a gente ficava conversando, e o Fanny, ele costumava dizer o seguinte, olha, pessoal, esse trabalho nosso, esse nosso projeto, isso não é para agora. Isso é para daqui a 10 anos, a 15 anos, isso dá para 20 anos. Não é uma coisa para agora, não vamos alimentar essa ilusão. Ele dizia isso, Fadiane. Nós estamos 3 anos depois, Gozi, no debate público, entendeu? Discutindo esse assunto. E aqui e ali sendo chamados. Tá? Eu acho que isso que o Fadiane falou é fundamental. Isso era uma tática para incentivar a liberdade de propostas, todos podiam propor o que quisessem. Fique à vontade, era mais uma muito desfavorável. As nossas propostas são contra-majoritárias. As nossas teses, elas se chocam com esse poder estabelecido, com esses caras, os donos do poder, do capital. Elas se chocam, a gente tem que admitir, elas se chocam contra a narrativa hegemônica. Então, é uma coisa contra um tsunami. Mas a gente está conseguindo navegar, a gente está conseguindo avançar, ganhar terreno. E, Gozi, os servidores públicos são fundamentais nesse debate. Fundamentais. Nós estamos em todos os lugares desse Brasil. Porque até mesmo nos lugares onde o Estado não chega, viu, Fanny? Viu, Gozi? Olha só que coisa, que tragédia brasileira, né? Quando você diz, olha, Charles, não é só no norte que o Estado não chega. O Estado não chega aqui na favela, no Rio, em São Paulo. Não chega. Na verdade, chega sim. Chega uma face do Estado só. É só uma face, que é o Estado policial. Né? Esse chega. É o único Estado que essas pessoas conhecem. É o Estado do uso da força. Entendeu? O Estado policial, o que violenta. O Estado que chegou, viu, Gozi, em Minas Gerais, naquela ocupação de mais de 20 anos. De mais de 20 anos ali. Tá, o Estado chegou. Esse pessoal viu o Estado pela primeira vez quando ele foi ser despejado. Aquelas famílias foram despejadas. Pela primeira vez, elas viram o Estado diante de si. É esse o contato, é esse o Estado com o qual elas têm contato. Entendeu? Estava ali produzindo há mais de 20 anos e que aquela ocupação nasceu porque a empresa faliu e não pagou a indenização dos trabalhadores. E eles ocuparam aquela área e ficaram ali. E não receberam até hoje a indenização da empresa que faliu. A empresa faliu, mas os donos ricos, donos de muito dinheiro e de poder. Mas a empresa faliu e deixou os trabalhadores ali, entendeu? Na miséria, que aí ocuparam a terra e plantaram e chegaram. Então, esse é o Estado. O Estado, quando chega, e na maioria dos lugares, chega dessa maneira. Entende? Então, é isso que a gente tem que discutir. Então, a tributação é um tema fundamental, é um tema estruturante da sociedade brasileira. A desigualdade no Brasil, ela se expressa muito pelo sistema tributário que a gente tem. Então, a gente tem a nossa geração, Gozi e o Vandão sabe que a gente pensa assim, então a gente acorda todos os dias, sabe? Sempre disposto. O Vandeci, não, Charles, dá para a gente fazer uma live? Dá. Vamos, claro, é um prazer. Não importa se a gente está passando 2 horas, se ficaram aqui uns heróis aqui, sei lá, 10 ou 15 até o final, entendeu? Mas, assim, é isso que nos move, é isso que nos mobiliza, é isso que dá sentido ao nosso trabalho. E sei, Gozi, que você pensa assim também, tá bom? Então, muito obrigado, tá, meu companheiro Vandeci, muito obrigado por esse espaço, essa oportunidade
de a gente discutir um tema tão importante que afeta a vida de toda a sociedade brasileira. Gozi, antes do Vanderlei falar, posso falar uma coisinha que aí eu vou jogar a bola para ele, inclusive. Claro. Porque o Vandeci, ele é dos auditores estaduais, né? A nossa proposta, ela, além de aumentar 160 bi imposto de renda e 40 bi imposto sobre grandes fortunas, nós temos uma medida que transfere parte desses recursos para estados e municípios, tá? Tentando, não dá para, agora não é o momento de fazer uma reforma abrangente, mas você tem que, pelo menos, fortalecer um pouco o federalismo fiscal, especialmente os estados. Então, a gente está propondo que 8% da arrecadação do imposto de renda, que 10% da arrecadação do imposto de renda e 10% da arrecadação do IGF vão para estados e municípios, 8% para o estado e 2% para os municípios. Eu não me lembro aqui os números agora de cabeça, mas é algo assim, isso todos ganham, a União vai ganhar mais de 50 bi, os estados... Fagnani, 87 bilhões a mais para os estados, isso. 86 bilhões a mais para os estados e 56 bilhões a mais para os municípios. Isso, exatamente. Então, esse é um ponto importante da nossa proposta, né? Eu fiz questão de falar isso para ouvir as observações do Vandeci sobre esse ponto, e que é importante conversar com os prefeitos, com os governadores, com os secretários estaduais da saúde, né, para tentar conseguir o apoio deles, né? O Charles está fazendo isso em âmbito mais global, mas é importante esse contato nas regiões, nas diversas regiões do país. Obrigado. Desculpe me interromper novamente. Seu minuto, Vandeci. Muito bem, bem lembrado, Fagnani. É importante, existe uma preocupação muito grande, inclusive pelas carreiras fiscais, né, dos municípios, estados e também da União, pela questão da preocupação com a questão da competência tributária, né, dos entes, mas também com o produto da arrecadação, né, porque nós temos que preservar competências para os entes e temos que garantir que a arrecadação, que ela não seja menor do que a que nós temos hoje, né, porque nós temos que fazer frente com essa arrecadação às obrigações constitucionais dos estados e dos municípios, que são muito grandes hoje, e é fundamental que a gente preserve isso. É importante, inclusive, nesse cenário, a preocupação com os fundos de desenvolvimento regionais, né, as regiões que vão ter, mesmo depois da reforma tributária, que terão uma dificuldade de arrecadação para poder alavancar o crescimento, né, o fomento econômico regional. Também coaduno com os colegas a questão de como a gente pode trabalhar essa questão da reforma para a gente conseguir trilhar um mesmo caminho, né? O sonho de todos nós que trabalhamos a questão da reforma é que houvesse uma convergência dos interesses, todos com um objetivo único, né? Pensando no país, pensando na população, pensando na retomada do crescimento, na geração de emprego, né? Essa é a reforma dos sonhos, né? Que todo mundo trabalha pensando no melhor para todos os segmentos. O problema é que nós temos segmentos com muita força política e econômica que pensam somente em si e não conseguem enxergar, né? Não conseguem entender esse movimento que a gente vai conseguir fazer na economia do país a partir de uma reforma tributária que reequilibre essas cargas tributárias, a distribuição da carga tributária. Então, pode parecer um pouco de romantismo da minha parte, mas eu sonho também com uma conscientização desse setor da economia que tem o poder, que consegue trabalhar essa questão do poder econômico dentro do Congresso Nacional, que eles abram os olhos
e se espelhem nos países em que os seus ricos, os seus milionários, conseguiram enxergar que estão cada vez mais ricos, né? Que apesar das crises por que passaram, eles continuam crescendo e estão cada vez mais ricos e entendem que precisam pagar mais impostos. Pagar mais impostos. No Brasil, a gente ainda precisaria fazer eles pagarem algum imposto, né? Porque muitos não pagam nada. Essa questão dos servidores públicos é muito importante, né? Bem disse o Charles, a questão da capilaridade, a gente consegue uma presença em todo o território nacional, e nós temos nós conseguimos formar também opinião, né? Se os servidores se conscientizarem disso aí e se incluírem nessa sociedade que espera um tratamento mais justo, porque nós fazemos parte dessa sociedade, dessa população que sofre com esse distanciamento social, que sofre com essa tributação injusta e que sobrecarrega os mais pobres, os que têm menos capacidade financeira. Outra coisa muito importante, e o Foiane tratou, a questão da imprensa, né? A imprensa seria fundamental nesse processo, porque até o próprio Congresso Nacional, ele é muito flexível em relação à questão da imprensa, né? Nós precisamos convencer a imprensa de tratar com responsabilidade a questão da reforma, de levar ao conhecimento da sociedade a realidade mesmo dos números, a realidade dessa estrutura tributária que nós tratamos aqui com a reforma tributária solidária, mas que a gente não vê acontecer no Congresso e também por parte do governo. E a imprensa tem grande responsabilidade e culpa também se a gente não conseguir implementar esse modelo tributário. Então, eu ainda sou bastante esperançoso que a gente vai conseguir alguma coisa em relação a essa questão tributária. Espero que a gente consiga conscientizar os trabalhadores do quanto eles pagam de imposto e que se a gente não conseguir mudar esse cenário, eles vão continuar pagando o quanto pagam, ou quem sabe ainda mais, e os super ricos vão continuar sem pagar. Nós temos que conscientizar também o setor produtivo, as micro, pequenas, médias empresas, de que esse sistema tributário que hoje nós temos no Brasil, que isso aí acaba com o setor produtivo, que isso mata empresas, que isso mata sonhos, né, que isso aí destrói empregos, e que nós precisamos mudar isso aí. Eles precisam enxergar essa proposta de reforma tributária que nós propomos não como uma proposta de esquerda, porque estão tentando dar essa roupagem à reforma tributária solidária como se ela fosse uma proposta de esquerda, e, na verdade, como o Foiane mesmo já disse, ela se pauta nos modelos tributários dos países que são liberais, países extremamente capitalistas. Né? Então, quem sabe a gente consiga colocar 100, 200, 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista pedindo um sistema tributário mais justo, que nesse meio estejam os micro, pequenos e médios empresários que são responsáveis por mais de 80% da geração de emprego no país e que dependem de um modelo tributário mais justo para voltar a crescer, para voltar a acreditar no país e investir e gerar mais emprego, e isso aí a gente tentar criar, tentar mudar, né, o sentido dessa roda, né, e tentar realmente implantar um sistema tributário que gere um ciclo virtuoso para a nossa economia, para o nosso país. Eu agradeço mais uma vez, agradeço ao Charles, ao Foiane, né, que atenderam ao nosso pedido aí. Também vi aqui o Dão, tive o prazer de participar com ele de um outro debate esses dias. Vi a Clair, que esteve, né, Charles, com a gente no Paraná, lá em 2017, naquele primeiro seminário que nós realizamos, né? Então, obrigado mais uma vez, Góes, parabéns à Pública mais uma vez por esse debate, por esse evento, e
espero que a gente possa fazer outros eventos dessa natureza, porque nós precisamos nivelar conhecimento no Brasil em relação às questões tributárias e quanto ela é importante para que a gente também resolva o nosso problema social. Obrigado, um abraço, gente. Olha, terminando, eu tenho dito, tanto na pública, a gente tem discutido tanto na pública, quanto aqui no meu estado, na nossa federação, o servidor público não pode ser apenas alguém que assiste o que está acontecendo. Ele tem a obrigação, como servidor público, de interferir no que está acontecendo. Veja bem, o cidadão recebe os direitos que ele tem na Constituição pelas mãos do servidor público. Nós somos o outro lado do balcão. Nós temos que mostrar o que está acontecendo, mas nós temos que influir, que mudar. Por isso, eu acho esse debate fantástico. Foi uma grande aula, viu, professor Fagner? Uma grande aula, e que a gente leve isto para o trabalho do servidor, para que o servidor mostre o que tem que ser mudado, porque o servidor tem a obrigação de ser um agente de modificação para o estado do bem-estar social. Não vejo de outra forma. Obrigado, Charles, pela sua participação também, porque você coloca muito essas coisas também. Obrigado pelo Vandercy. Vandercy foi quem deu início a este nosso encontro, e especialmente obrigado pela aula, professor Fanhão. Uma ótima semana para vocês, e pode escrever, vamos nos encontrar mais vezes. Até mais. Obrigado, Jorge. Agradecer, um abraço. Tchau, Tchau, professor. Um abraço. Um abraço, gente.